E para este primeiro exemplo sobre a utilização da função soma-c, gostaria de pedir a você que abrisse aí no seu Excel um dos arquivos que trabalhamos recentemente, que é o arquivo número 19, resultado das vendas. É aquela planilha que nós utilizamos a função C para verificar se o vendedor tinha conseguido bater a meta das vendas, né? Então você deve se lembrar, foi exatamente no treinamento anterior, nós fizemos a função C verificando se cada venda de cada mês era maior ou igual à meta de 8.000 indicada, né? Sendo verdadeiro, apareceria ali na coluna bateu a meta a palavra sim. Caso contrário, apareceria a palavra não. Além disso, também fizemos o cálculo da premiação, né, em cima do percentual de bonificação. E aí o resultado final da planilha é esse que você está vendo aqui, né? Então, abra essa planilha, vamos dar um salvar como nela, só para não perder ou não modificar essa versão que já está completamente finalizada. E aí na sequência, vamos dar o número 21. Eu até vou manter aqui o título resultado das vendas, mas vou colocar entre parênteses soma C, que é o nosso foco aqui dessa atividade. E o contexto dessa atividade para a aplicação da função soma-c é relativamente bem simples. Nós já sabemos que em 2 meses aconteceu de o vendedor conseguir bater a meta, que é o caso ali do mês de janeiro. Nós sabemos disso de várias maneiras, mas talvez a mais clara aqui é porque tem a palavra sim, né, indicada ali na coluna bateu a meta. E a mesma coisa em relação ao mês de junho, porque ele também está sinalizado como sim, ok? E aí, com esse contexto em mente, nosso objetivo aqui é calcular o total das vendas, mas somente daquelas que bateram a meta, ok? Então, eu quero saber a soma dos valores correspondentes à palavra sim, já que é a palavra sim que indica aqui nessa planilha de um jeito mais claro que houve, né, aconteceu do vendedor conseguir bater a meta, ok? E o contrário também, quero ter numa outra célula o resultado de todas as vendas, a soma de todas as vendas, mas daquelas apenas que foram marcadas como não bateram a meta, ok? Então percebe aí a condição, somar as vendas que bateram a meta, somar as vendas que não bateram a meta, ok? Nesse tipo de contexto é diferente de simplesmente fazer uma soma, né? Nós poderíamos muito bem entrar aqui em qualquer célula e fazer uma soma e pegar todos os valores, independente de se bateu ou não bateu a meta, ok? Mas o objetivo aqui não é esse, o objetivo é conseguir somar somente os valores correspondentes à palavra sim, já que isso indica que houve, né, aconteceu de bater a meta, tá legal? Então se fosse fazer isso manualmente, né, usando a função soma, eu ia ter que olhar para a planilha, ver onde tem a palavra sim, e clicar na venda correspondente a ela. Ponto e vírgula, olhar novamente para a planilha procurando onde aparece a palavra sim, encontrei a palavra sim, clico nela, ou melhor, clico no valor ao lado dela e aí entrou ali na função, ok? Então nesse momento são só 2 vendas, né? Então claro, dá para fazer dessa maneira, né, mais trivial. Só que se mudar qualquer coisa aqui, na planilha de vendas, então, por exemplo, o mês de abril era 7.000, vou colocar 11.000. Olha só, passou a bater a meta, né? Passou a mostrar a palavra sim, só que a conta, a soma que eu fiz anteriormente, continua apontando só para os 2 valores iniciais, que eram o 10.000 e o 20.000. O 11.000 que acabou de entrar, ele não entra na jogada. Eu ia ter que colocá-lo manualmente, acrescentando um ponto e vírgula e pegando um 11.000 manualmente, para aí sim o valor ser atualizado. Então, obviamente, aqui é uma planilha pequenininha, não seria tão complicado fazer isso, né? Mas ainda assim é um trabalho desnecessário. Dá para você delegar por Excel, realizar esse tipo de verificação, procurar as palavras sim e, ao localizar as palavras sim, somar os valores correspondentes a elas. É isso que nós vamos ver, é isso que nós vamos fazer com a utilização da função soma-c. Então, para calcularmos esses resultados, vamos fazer algumas pequenas alterações aqui na planilha, mas
especificamente a partir da coluna I, ok? Então, logo depois das informações sobre a meta, sobre o percentual de bonificação. Vou até tentar deixar um pouquinho mais estreito aqui essas informações. Não vou conseguir muito por causa do tamanho delas, né? Mas acho que reduzindo ali a largura da coluna E e da coluna H já abre-se um espaço interessante. E aí na coluna I vamos colocar o seguinte: totais como título principal, ou totais das vendas, né, para ficar mais claro. Na célula de baixo, que bateram a meta, e na de baixo, que não bateram a meta. Ok? Vou fazer uma formatação bem rápida aqui, só para melhorar um pouco a aparência, mesclando as duas primeiras células, coluna I e J, aplicando ali um pequeno ajuste de largura para a coluna I, e colocando uma borda também ao redor dessas células todas. Vou deixar em negrito, vou acertar a coloração aqui também. Fique à vontade para formatar como você quiser, ok? Não é essencial que esteja igualzinho, né, ao que eu estou fazendo. Os que bateram a meta eu vou dar uma sinalizada ali num tom de verde mais clarinho. E os que não bateram a meta com uma outra coloração. Ok? E aí então o objetivo, relembrando, é trazer aqui na célula, ao lado do que bateram a meta, o total das vendas correspondentes à palavra sim, já que é a palavra sim que informa de uma maneira mais clara, né, que houve, né, aconteceu, né, daquele valor ultrapassar ou pelo menos atingir o valor da meta. Tá legal? E na célula de baixo, exatamente o contrário. Tem uma soma dos valores das vendas correspondentes à palavra não, já que é a palavra não que indica que, naquele caso, não houve, né, não ocorreu de se bater a meta. Tá legal? Então vamos lá. Vamos aplicar aqui a função igual soma C. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais para que você enxergue melhor o que eu vou fazer. Legal, acho que agora sim. Então, igual soma C. E aí o Excel te dá 3 dicas sobre o que colocar ali, né? Eu vou aumentar um pouco mais para você enxergar melhor. A primeira dica que ele indica é um parâmetro chamado intervalo, que nada mais é do que o intervalo, ou no nosso caso a coluna, em que temos os critérios. Que nesse caso, né, especificamente, estamos falando da coluna que tem as palavras sim ou não, ok? Então, intervalo ou coluna dos critérios. Ou seja, onde que eu vou fazer a busca, né, de valores ou a comparação de valores para determinar o que será somado, ok? Então é a coluna onde está lá o sim, o não, é a coluna C, mais precisamente as células em que existem essas informações. Daqui a pouquinho a gente entra e faz essa seleção. O segundo, que ele chama ali depois do ponto e vírgula de critérios, ok? Embora esteja no plural, na verdade é o critério. Então é o que eu vou avaliar exatamente naquele momento, ok? No nosso caso será a palavra sim. Esse é o critério para poder somar para essa primeira situação. O Excel vai ter que pegar o critério, a palavra sim, procurar aqui dentro da coluna dos critérios e toda vez que ele encontrar a palavra sim ali dentro, ele vai registrar isso em memória. E ao registrar isso em memória, ele vai pegar no terceiro parâmetro os valores que nós queremos somar, que serão as vendas, ok? E aí realizar a soma conforme o que o critério bateu, né? O que o critério foi fechado, né? A lógica dele. Tá legal? Então vamos ver isso na continuação aqui da função. Intervalo. Eu vou pegar a coluna, ou melhor, as células que temos as palavras sim e não.
Nesse caso é o intervalo de C3 até C8. Voltando aqui na função ponto e vírgula, agora o programa me pede qual é o critério que eu vou procurar dentro daquela coluna. Lembrando, o intervalo foi as células que contêm as palavras sim ou não, independente de quantas aparecem ou em que momento aparecem, ok? Agora esse segundo parâmetro é a palavra que eu quero procurar ali dentro para fechar essa condicional. Nesse caso, então, entre aspas, é a palavra sim, ok? Tanto faz em maiúsculas ou minúsculas, tá legal? O importante é que esteja entre aspas porque é uma palavra, né? E aí, ponto e vírgula, finalmente chega o terceiro e último parâmetro, que o Excel chama de intervalo de soma, que é o mais fácil de lembrar. São os valores a serem somados. No nosso caso, são as células que contêm os valores das vendas. Então, as células de B3 até B8, ok? Voltando aqui na função para conferir, além de fechar parênteses, né? Então, recapitulando, o primeiro parâmetro é o intervalo dos critérios, é onde a soma C vai procurar por dados que fechem com uma lógica que você está pensando. O segundo parâmetro é a palavra ou é o critério que será procurado dentro do intervalo que você selecionou anteriormente. E o terceiro e último parâmetro é o intervalo de valores que você quer somar caso o critério seja atendido. Ok? No nosso caso, são os valores que corresponderem à palavra sim. Tá legal? Fechou parênteses, vamos dar um Enter. E aí temos uma soma de 41 mil. Ok? Vou só deixar ali em contábil, né, para que você veja melhor e eu também. Opa, cliquei no lugar errado, é aqui no 41 mil. E já vou fazer aqui no de baixo também. Como a nossa planilha é pequenininha, dá até para fazer manualmente olhando, né, para ver se isso aqui vai bater direitinho. Eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Então, igual soma, vou pegar o 10 mil, porque ele corresponde à palavra sim, vírgula, vou pegar o 11 mil, porque ele também está ali do ladinho da palavra sim, vírgula, 20 mil, porque ele também está ali próximo da palavra sim. Fechei parêntese e Enter, olha só, 41 mil, assim como deu 41 mil aqui também, ok? Só que olha a grande vantagem que nós temos agora, né? Vamos pegar ali o exemplo da venda de março. Venda de março, originalmente, 1.200. Então, não bateu a meta, né? Por isso, ela não está entrando naquela contagem que, ou melhor, naquela soma que fizemos agora há pouco. Vamos alterar para 22 mil. Ok? Então, ela vai sair de 1.200, não bateu a meta, para 22 mil, sim, bateu a meta. E olha lá a soma sendo atualizada automaticamente por conta do soma C. Enquanto que a função simples, usando só o soma, continua com o valor antigo. Ok? E aí, se você entendeu como fazer a função soma C para calcular as que bateram a meta, acredito que você já entendeu também como calcular as que não bateram a meta, não é verdade? Então, soma C mais uma vez. O intervalo segue sendo as células que têm as palavras sim e não. Ponto e vírgula. O critério que eu vou procurar ali dentro daquele intervalo, dessa vez é a palavra não. E aí, cuidado, porque tem que ter o acento, né? Palavra não. Entre aspas, porque é uma palavra, é um texto. Ponto e vírgula é o que eu quero somar. O que eu quero somar continua sendo as vendas. Com o detalhe de que ele só vai somar aquelas que estiverem associadas à palavra não. Tá legal? Essa é a lógica, né? Fecho parênteses, Enter, 6.567. Podemos fazer aquele mesmo teste. Então, vou entrar aqui igual soma. Vou pegar os 5.000 de fevereiro, porque ele corresponde a não bateu a meta.
ponto e vírgula, vou pegar o 1567 de maio, porque ele também corresponde a não ter batido a meta. 6.567, ok? E aí aquele mesmo teste, se algum valor modificar, por exemplo, março estava 22.000, vamos baixar para 9.000. Quando eu der Enter, o bateu a meta que era sim, vai passar a ser não, e aí aquele valor indicado em que não bateram a meta, né, esse aqui que eu estou destacando, ele vai mudar também. E o de cima também, os dois vão mudar. Então vamos lá, vou dar um Enter, fica de olho nesse trechinho aqui que eu estou sinalizando para você, tá legal? Então Enter e olha lá, né? Então que bateram a meta agora está um valor menor, né? Aliás, corrigindo, né? Na verdade, bateu a meta aqui, né? Então aumentou o valor na verdade. Vamos fazer mais um teste aqui para ter certeza que está tudo redondinho. Vou pegar ali o mês de abril, está com 11.000, vou baixar para 7.000. Agora sim, ó, houve uma mudança mais clara, né? Olha só, quando estava 11.000, o total das vendas que bateram a meta, 50.000 no total. E os que não bateram a meta, 6.567. Agora que eu vou baixar o valor para 7.000, por exemplo, né? Fica de olho lá nos dois valores que bateram a meta e que não bateram a meta. Olha lá os dois mudando, né? Então agora como não bateu a meta, está com a palavra não, o total baixou para 39.000, o total dos que bateram, e o total dos que não bateram subiu um pouquinho. Tá legal? Bom, função soma-C está funcionando corretamente, né, conforme os testes que nós fizemos. Vou até tirar esse soma aqui de baixo, que foi só um teste adicional para poder conferir os resultados. E vamos colocar uma outra perspectiva agora, ok? A função está belezinha, está funcionando corretamente, mas da maneira que ela está agora, se eu seguir colocando novos meses nessa planilha e, consequentemente, novas vendas, e continuar a verificar se bateu ou não bateu, e continuar a dar prêmios, né? Ou seja, vou seguir aqui com a planilha colocando mais e mais dados. Esses novos dados não vão ser considerados nas funções que nós acabamos de aplicar. Ou seja, a função soma-C ela vai continuar apontando para o mês de janeiro até junho. Julho, agosto e outros mais. Então, por exemplo, vou colocar aqui julho, agosto e setembro. Ok? Eles vão passar a ter vendas também. Então, julho foi 11.000, agosto foi 7.500, setembro foi 10.000. Legal, já foi, o próprio Excel conseguiu fazer um preenchimento automático, né, que ele chama de preenchimento relâmpago. Então ele entendeu os padrões que eu tinha aqui na planilha, ele fez a função C, ele fez a função C para o prêmio, então está perfeito, né? 11.000 sim, bateu a meta, e aí 10% de 11.000, 1.100. 7.500 não bateu a meta, e 2%, 150. Então está perfeito aqui a entrada de dados. Mas se eu olho a função soma-C, ela continua apontando apenas para o intervalo que vai da linha 3 até a linha 8. Esse trechinho aqui, para ser mais exato. E aí, para ela dar conta desses novos três valores, eu teria então que entrar aqui na fórmula e trocar de C8 para C11, de B8 para B11, né? Aí sim, a conta passa a ser atualizada, né? Mas você já percebeu que isso não é lá muito prático, né? Ter que ficar mudando a fórmula toda vez que novos dados forem colocados na planilha. Então esse é um bom momento para nós aprendermos um pequeno macete no Excel quando se trata de montagem de fórmulas, funções, que é um intervalo de coluna ou um intervalo aberto. Tudo que nós vínhamos fazendo até agora eram intervalos de células, intervalos mais fechados. Tanto é que tinha a letra da coluna e o número da linha, formava uma célula, né? Só que o intervalo fechado, como o próprio nome dá a entender, é difícil de você
conseguir colocar mais dados ali dentro sem ter que mudar alguma coisa em alguma fórmula. Então vamos fazer uma pequena mudança aqui, uma melhoria, né, aproveitando esse treinamento, para já deixar esse processo de, caso entrem novos dados, deixar a função preparada para receber esses novos dados. Tá legal? Vamos lá, vamos ver como isso funciona na prática. Então, para começar, eu vou voltar ao que estava antes, vou apagar aqui esses registros de junho, agosto, setembro, ok? A fórmula do soma C continua indo da linha 3 até a linha 8, na coluna C e na coluna B, ok? Então, voltei realmente como estava antes, né? Além de salvar aqui a minha planilha. E aí o primeiro passo é modificar a fórmula, a função, né? Para que o Excel entenda que agora você vai trabalhar com um intervalo fechado, ok? E aí antes de continuar, né, só peço licença a você a fazer o seguinte antes, ó, eu vou temporariamente esconder as colunas F e G, só para ficar um pouquinho mais fácil de visualizarmos, né, as duas áreas principais dessa atividade, tá legal? Tudo continua funcionando normal, né? Só estão escondidas ali entre as colunas E e H, tá legal? Então, voltando então, o primeiro passo aqui é modificar a função soma-C, clicando duas vezes nela, para, em vez de utilizar um intervalo de células, né, de C3 a C8, o Excel entender que a gente quer pegar, na verdade, a coluna C inteira, ok? Olha só a mudança. Então, eu vou apagar o C3, dois pontos C8, e no lugar dele eu vou colocar C, dois pontos C. Olha o detalhe lá no Excel, lá na coluna C. Né? Vamos ver se você percebe novamente. Estava assim, C3, C8. Olha para a tela agora. Eu vou tentar sinalizar aqui para você, nesse trechinho azulado. Olha como o intervalo vai literalmente da célula C3 até a célula C8, ok? Isso era o que estava antes, intervalo de células ou intervalo fechado. Agora com a mudança, em vez de C3, C8, C, dois pontos C. Olha novamente lá na coluna C. Opa, desculpe, acabei saindo, voltei. Olha a área de seleção onde ela começa. Bem no começo da letra C, no topo da coluna, e vai indo para baixo, para baixo, para baixo, e vai até o final da coluna C. Então, ele está pegando agora tudo que está na coluna C. Então, ele bateu a meta, pega a palavra sim, a palavra não, células vazias, né? Até melhorando esse termo que eu estou utilizando, na verdade não é que ele está pegando tudo isso, ele está observando aquela coluna C, ok? Literalmente observando, lendo as informações que tem ali, com a vantagem agora de que se você for colocando mais e mais dados, a função soma-C vai conseguir compreender esses novos dados, já que agora ela não está limitada apenas a determinadas linhas, ela vai ler todas as linhas daquela coluna, ok? Então isso é um dos nomes, né, conhecidos para esse tipo de recurso, é intervalo aberto ou intervalo de coluna, ok? Podemos fazer a mesma coisa ali no intervalo da soma de valores. Então, em vez de B3 até B8, vamos colocar B, dois pontos B. Então, agora o Excel, a função soma-C, vai observar a coluna B inteira. E mesmo tendo ali coisas que não são valores, como é o caso da palavra vendas, como é o caso do próprio texto do título da planilha, né, Gedli, como é o caso das células que estão vazias, fique tranquila que o Excel compreende isso, então essas informações que não são valores, ele vai simplesmente descartar. Essas informações não vão gerar nenhum tipo de efeito colateral para a nossa soma. Tá legal? Então eu vou dar um Enter, vai continuar funcionando como já estava antes, nesse momento nada mudou. Vou voltar aqui na de baixo e vou fazer as mesmas mudanças. Então, em vez de C3, C8, vai ser C2.C, ok? Em vez de B3 até B8, vai ser B, dois pontos B.
Então virou um intervalo de coluna também, ok? Dou um Enter mais uma vez, nada mudou, não é mesmo? Mas agora vamos fazer o teste. Vamos acrescentar mais alguns meses, mais algumas vendas e vamos ver se o Excel e a Soma C estão conseguindo compreender isso numa boa. Então vamos lá, vamos colocar, aproveitar até para já colocar a sequência toda, né? Então de julho até dezembro, ok? Nada mudou ainda porque eu não coloquei nenhum valor, né? Em julho, 10 mil. Opa, já mudou, hein? Olha lá, vou voltar e mostrar de novo. Antes estava 39 mil, que era a soma dos 10 mil, mais os 9 mil, mais os 20 mil, ok? Até junho, né? Eram 3 meses com a palavra sim, portanto, a soma 39 mil. Agora acrescentei julho com 10 mil. 10 mil também é um valor que vai bater a meta. Fica de olho aqui quando eu der um Enter, tá legal? Então era 39 mil, subiu para 49 mil, ok? Bacana, né? Vamos lá no de agosto. Ó. O agosto foi só 5 mil. Olha lá o que não bateram a meta sendo atualizado, ok? Então agora que o intervalo está aberto, né? Você consegue ir acrescentando mais e mais valores. Claro que aqui só vai até dezembro, né? Mas se fôssemos seguindo, colocando outras referências e outros valores, a função soma C conseguiria entender tranquilamente, sem exigir nenhum tipo de alteração adicional. Ok? Então, esse intervalo que nós acabamos de fazer, intervalo de coluna, intervalo aberto, né? Importante que você compreenda bem, porque nós vamos usá-lo outras vezes, inclusive com outras funções bem famosas do Excel, como é o caso do PROC-V. E aí tem essa grande vantagem de permitir a leitura, inclusive, de novos dados. Tá legal? Vamos então seguir em frente e fazer mais alguns exemplos, só que agora em outra planilha. Tudo bem? Então essa aqui você já pode salvar e fechar. E lá na pasta de materiais, né, do treinamento, você pode procurar e abrir o arquivo número 22, é o Relatórios de Vendas, a versão inicial do Relatórios de Vendas, ok? Eu vou abri-lo aqui também. Então, arquivo abrir, no meu caso, está aqui numa pastinha iniciais. E aí o arquivo número 22. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou salvar ele na minha pasta de documentos e vou tirar ali a palavra inicial. Ok? Então você deve procurar aí pelo arquivo 22, relatórios de vendas. Mais uma vez, é uma versão de uma planilha que a gente já viu em outro treinamento, né? Se eu não me engano, no treinamento de classificação, filtro, né? Talvez até de ajustes de impressão. Então fiz algumas alterações, mas o contexto aqui, imagino que você lembra, né? É uma planilha que tem vendedores, esses vendedores estão em regiões variadas do Brasil, cada um deles vendeu um determinado produto, cada produto pertence a uma determinada categoria, a quantidade vendida varia conforme o produto, enfim, conforme a venda que o vendedor teve, e cada produto tem um preço unitário. E aí, a partir dessa quantidade e do preço unitário, tem o valor total de cada venda. Ok? É uma planilha até um pouquinho grande, né? Mas de contexto bem simples. Ok? O objetivo, os objetivos agora, são os seguintes. Nós vamos fazer pequenas tabelas de relatórios, pequenos resumos, a partir dos dados que tem aqui na tabela ou na planilha principal. Ok? E essas pequenas tabelas estão indicadas aqui a partir da coluna I. Temos ali uma tabela com o nome de todos os vendedores. O objetivo é trazer quanto cada um vendeu, em termos de valores monetários, quanto cada um vendeu em termos de quantidade. Ok? Vamos fazer algo semelhante, só que no contexto de categoria. Então, quanto em termos de dinheiro foi vendido em informática, em eletrodoméstico, quanto em termos de quantidade foi vendido para informática, para eletrodoméstico e outros mais.
A mesma ideia para a região. Então, quanto de dinheiro foi gerado no norte, no sul, no leste e no oeste, qual a quantidade que foi vendida em cada região, ok? Então, esses são os nossos primeiros 3 objetivos, todos eles com auxílio da função soma-c. Vamos lá? Então, para começar, vamos pegar aqui a primeira tabela, que é o relatório do vendedor, começando ali pela Ana Silva, e na coluna vendas igual soma-c, ok? Aí o Excel vai te perguntar, então, o intervalo, né? Ou seja, onde que estão os critérios, né? Ou o que você vai avaliar como critério. No nosso caso, é a coluna correspondente ao nome dos vendedores aqui na planilha principal. Portanto, é a coluna A. Vimos há poucos minutos que é possível selecionar a coluna inteira, né? Você pode tanto digitar diretamente, como eu fiz antes, então colocaria no caso A2.A, ou se você tiver numa planilha que não tem células mescladas, como é o caso dessa aqui, ok? Importante dizer isso, se você não for digitar as letras e sim clicar em cima da letra da coluna, isso só funciona se a célula não estiver mesclada, tá legal? Como aqui não está, eu posso simplesmente clicar em cima da letra A e beleza, o Excel vai entender numa boa, tá legal? Posso até continuar aqui direto olhando pela própria barra de fórmulas, sem problema nenhum, ok? Ou voltar aqui com a barra de rolagem até chegar onde eu estava mexendo, né? Seja qual for o caso, ponto e vírgula. Agora o programa vai te perguntar qual é o primeiro critério a ser avaliado, e o primeiro critério está exatamente aqui do lado, ó. É a Ana Silva, é o nome da primeira vendedora. Como o nome está na própria planilha, né, na planilha de relatório, você não precisa digitar. É só clicar em cima do Ana Silva, endereço I4 e seguir em frente. Então, o próximo parâmetro, ponto e vírgula. E aí, o intervalo de soma, ou seja, onde estão os valores que queremos somar. Nós vamos somar as vendas. Portanto, clique na letra G, que é a coluna onde tem o valor total da venda, ok? Então, clique em cima do G, fecho parênteses e Enter. Então, a soma das vendas da Ana Silva dá R$ 89.091. Vamos tirar a prova só para ver se realmente bateu direitinho, né? Acho que eu vou fazer até com a calculadora mesmo, tá? Assim a gente consegue ver mais facilmente. Então, me ajuda aí a localizar os valores, né, da Ana. Então, primeira venda da Ana foi a venda de 25 mil, ok? Então, aqui eu vou colocar esses 25 mil na calculadora, mais a próxima venda da Ana foi, vamos olhar de novo, então, Ana Silva, 14 mil. Então, vou voltar aqui na calculadora, 14 mil, mais próxima venda da Ana, 13.200, correto? Então, mais 13.200, mais próxima venda da Ana, vamos procurar aqui novamente, ó. Tem mais uma aqui embaixo, ó. 36.891. Então, 36.891 igual 89.091. Então, soma C pegou perfeitamente todas as vendas da Ana Silva e somou esses valores. Tudo bem? E já que deu certo para a Ana Silva, a gente pode simplesmente pegar o resultado e puxar aqui para baixo, para fazer do João Lima, da Maria Souza, do Carlos Pereira e da Júlia Martins, ok? Sempre nessa mesma lógica, né? Então o Excel vai pegar o que você selecionou no segundo parâmetro, que nesse caso aqui do João Lima é a célula I5. Ele vai pegar essa informação, vai procurar dentro da coluna
dos critérios. Então, olha só o que o programa vai fazer. Ó. Ele vai pegar o João Lima, vai entrar aqui e vai procurar. Achei o João Lima, achei o João Lima e achei o João Lima mais 2 vezes, ok? Assim que ele achar o João Lima ali na lista, ele vai pegar o valor da venda correspondente ao João Lima. Então ele vai pegar os 6.000, vai pegar os 6.250, vai pegar o 10.500, vai pegar o 10.734. Ao pegar, ele soma esses valores e traz o resultado para você. Tá legal? Quantidade segue uma lógica muito parecida. Então, vamos lá montar o quantidade também. Igual soma C, intervalo segue sendo a coluna A, porque é onde estão os vendedores, por enquanto nós estamos resolvendo o relatório dos vendedores, ponto e vírgula, o primeiro critério é o primeiro vendedor, que é a Ana Silva, ok? Ponto e vírgula, a coluna que tem os valores que eu quero somar, que nesse caso é a coluna E, é a coluna das quantidades vendidas. Sempre fique atento ao contexto, ok? Na função anterior, o contexto era vendas, somar as vendas. Na função de agora, o contexto são as quantidades, somar as quantidades. Fecha parênteses, Enter. A Ana Silva vendeu no total uma quantidade de 33 produtos, ok? Ou 33 unidades, né, de produtos. 2 cliques para fazer os demais, e aí se você quiser fazer o teste da calculadora, né, faça então somando os valores manualmente, tá legal? Além disso, queria propor então para você, nesses próximos minutinhos, que você pause o vídeo e tente fazer por conta própria os outros 2 relatórios. O relatório da categoria e o relatório da região, tá legal? Usando exatamente o mesmo processo que a gente viu agora há pouco, só vai mudar o intervalo, né? Já que agora não é mais vendedor, portanto, em vez de coluna A, você vai ter que trabalhar com a coluna D para resolver a categoria e com a coluna B de bola para resolver a região, tá legal? Então, pausa o vídeo aí por alguns minutinhos, tenta resolver por conta própria esses 2 relatórios. Na sequência, volta aqui e veja as soluções. E aí, conseguiu? Deu certo? Espero que sim, mas se não deu certo, confere agora comigo, né, além de relembrar como que funciona a função soma C. Vamos lá? Então, para a categoria, né, começando então, igual soma C, ali na coluna de vendas. O intervalo dessa vez é a coluna D de dado, que é a coluna de categorias. Ponto e vírgula. A primeira categoria que eu vou buscar é o informática, então a gente clica em cima dele, ok? Ponto e vírgula. O intervalo de soma, o intervalo dos valores que eu quero somar, que segue sendo o valor das vendas, coluna G de gato, ok? Fecho parênteses e Enter. Vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho da coluna, então só os produtos de informática geraram um total de vendas de mais de R$182 mil, ok? Vou puxar aqui para os de baixo, ó, eletrodoméstico, móveis e eletroeletrônico, né? Quantidade igual soma C. O intervalo continua sendo a coluna D de dado, categoria, ponto e vírgula. A primeira categoria a ser avaliada é a informática, então a gente clica em cima do informática aqui no relatório. Ponto e vírgula, o que eu quero somar agora são as quantidades, então é a coluna E de escola. Tá legal? Então, aumentando um pouquinho mais aqui para você ver. Intervalo dos critérios, que é a coluna D, é onde estão as categorias. Primeiro critério é a primeira categoria, informática, que está na célula I11. E por último, intervalo de soma, que é a coluna E,
onde estão os valores que nós queremos somar, as quantidades. Vou dar um Enter aqui também, então 55, ok? Posso puxar para os demais, né? E fazendo aqui aquela avaliação manual de novo, só para ter certeza mesmo, né, que o negócio está certinho. Vamos zerar aqui a calculadora e vamos focar ali no informática, né? 55 a quantidade. Então, informática, uma quantidade de 10. Então, 10. Opa, cadê? Deixa eu puxar aqui a planilha um pouquinho para o lado, para você conseguir enxergar junto comigo. Então, 10 mais. Aí a próxima de informática, né? Segue meu mouse. 15 mais. Próxima de informática, 11. Opa, entrou um a mais aqui. Então, 11 mais. Próxima de informática, aí tem uma sequência, ó, 7, 3 e 9, né? Então, 7 mais 3 mais 9. E aí, 55. Olha lá a quantidade batendo direitinho com o que o Soma C trouxe para a gente em informática, né? Tudo bem? E aí, por último, a região. Então, Soma C. Contexto agora é a coluna da região, que é a coluna B de bola. Ponto e vírgula. Primeiro critério é a região norte, que é a primeira que aparece aqui no relatório. Ponto e vírgula. Coluna G, que é a coluna das vendas. Fechamos parênteses. Então a região norte vendeu R$186 mil, né? Um pouco mais do que isso. Quantidade, soma C. Contexto, continua sendo a região, coluna B de bola. Ponto e vírgula, continua sendo norte, a primeira região. Ponto e vírgula, agora é o intervalo de soma referente à quantidade, coluna E de escola. Ponto e vírgula. Damos mais uma conferida aqui rápida, né, para ver se tudo bateu como esperado. Se necessário, pausa o vídeo e veja com atenção, tá legal? Se parece tudo ok, pressiono Enter. Então a região norte vendeu 76 quantidades, unidades, enfim. Fazendo o teste mais uma vez, já que eu fiz um teste em cada uma, vou fazer nessa aqui também. Vamos pegar ali o sul, vendas 33.484, né? Então vamos ver os valores aqui na calculadora referentes à região sul. Então deixa eu zerar aqui a calculadora. Legal. Então região sul, primeira venda, 6.000, ok? Então 6.000 mais próxima venda do sul. Siga no meu mouse, 6.250. Então 6.250 mais a próxima da região sul, quase no finalzinho da planilha, 10.500. Então 10.500 mais a última da região sul, é a última da planilha também, 10.734. Então 10.734 igual 21.234. Então provavelmente eu esqueci algum valor. Vou conferir de novo, só que agora com o auxílio do Excel. Sul, 6.000, 6.250, 10.500, 10.734. Dando uma olhadinha aqui na barra de status, ó, já deu para ver que bateu direitinho, não é mesmo? Olha lá, 33.484, ok? Precisou nem fazer a função soma, né? Deu para ver ali na barra de status. Então, provavelmente errei minha conta na calculadora, mas a conta do Excel está perfeita. Tudo bem? E então, mais um último teste que nós podemos fazer antes de partir para a última atividade de exemplo dessa planilha. Já que nós usamos bastante aqui a função soma C com o intervalo aberto, com o intervalo
pegando a coluna inteira, dá para fazer um teste bem simples aqui para saber se isso está realmente funcional. Tá legal? Vamos pegar, por exemplo, o vendedor João Lima, né, que o João Lima já é o último, então vou pegar outro. Vamos pegar a Ana Silva mais uma vez, tá legal? Então a Ana Silva está ali com 89 mil em vendas, né, quantidade 33. Eu vou acrescentar mais um registro dela aqui na linha 22 da minha planilha principal. Então, Ana Silva, ok? A Ana Silva, vamos supor que ela migrou de região. Ela era da região norte, agora ela foi para a região sul. E ela vendeu lá na região sul, ela vendeu mais um produto de eletrodoméstico, tá legal? Então, tínhamos ali fogão, geladeira, né? Vamos imaginar que ela vendeu mais uma geladeira, então. É um produto eletrodoméstico. Então, eletrodoméstico, ok? Quantidade que ela vendeu foi, vou dar uma exagerada, tá? Foi 30. Quando eu pressionar o 30, já vai dar uma mudança lá nas planilhas. Principalmente aqui na parte de categoria, que eu vou sinalizar para você, ó, categoria eletrodoméstico, vai aumentar a quantidade, né? Era 32, vai ter que subir. E o valor das vendas também vai mudar, né? Assim que eu colocar um preço unitário, as vendas também vão sofrer alterações, ok? A região sul, a mesma coisa. Então esses trechinhos que eu sinalizei em vermelho, fica de olho que vão mudar na sequência. Olha só, ok? Ctrl Z, olha a quantidade que está lá em eletrodoméstico, 32, na região sul, 30. Agora que eu estou mudando a quantidade, aumentou para 62 o eletrodoméstico e para 60 a região sul. Tudo bem? Na hora que eu colocar um preço unitário, ó, vou colocar aqui um preço unitário de 1000. Olha lá os valores mudando também, né? Então subiu o eletrodoméstico, subiu a Ana Silva e subiu também as vendas ali da região, ok? Aí é só fazer a formatação, né, para seguir o mesmo padrãozinho que nós vimos antes. Uma dica sobre isso, inclusive, para você. Seleciona a célula, a linha imediatamente acima, que é a linha que já está com a formatação correta. Usa a ferramenta preenchimento puxando para baixo. E aí, assim que você soltar a ferramenta preenchimento, clica no botão Opções de autopreenchimento e coloca lá Preencher formatação somente. Ok? Assim o Excel preserva os dados e aplica só a borda, formato de dinheiro, né? Então, recurso, mais um macete aí que a gente acabou de ver, né? Muito bem, salva a planilha e agora vamos para o próximo e último objetivo, que é essa segunda planilha aqui embaixo, chamada Relatório de Produtos. E nesta segunda planilha, Relatório de Produtos, nós também vamos fazer a utilização da função soma-C. Só que agora o objetivo é fazer o relatório em relação ao contexto produto, ok? Nós vimos agora há pouco o contexto vendedor, o contexto categoria e o contexto região. Faltou o contexto vendedor, ok? Até poderia ter feito na própria planilha vendas, como foi feito os 3 anteriores, mas a ideia aqui é fazer uma planilha diferente, até para você relembrar como é que captura dados de planilhas diferentes também, ok? Sem falar que esse relatório também é um pouco maior, né? Então até justifica ele estar numa planilha separada. Bom, então vamos lá, né? Vamos pegar aqui a coluna de vendas, igual soma C, intervalo. Só que agora o intervalo não está nessa própria planilha em que estamos agora, ela está lá na planilha vendas, ok? Então, o primeiro passo é você justamente entrar na planilha vendas, isso enquanto você está dentro da função soma-C, tá legal? Olha lá, o parênteses está aberto, né? Tá certinho, segue aí mesmo, e aí você vai entrar na planilha vendas, um clique apenas. Quando chegar lá, nós vamos ter que selecionar o nome dos produtos, ok? Então agora o contexto é a coluna C. Dá um clique em cima da letra C, confere lá na barra de fórmulas,
olha lá a coluna e a planilha na qual você selecionou a coluna. Tá legal? Ponto e vírgula mais uma vez. Nós vamos voltar na relatório de produtos e clicar em Notebook, que é o primeiro produto. Tudo bem? Então o Excel vai pegar essa palavra notebook e vai procurar lá na coluna C da planilha vendas. Ponto e vírgula, vamos voltar na planilha vendas e clicar lá na coluna G, que é onde tem o valor de cada venda. Ok? Fecha parênteses, dá uma rápida conferida aqui na barra de fórmulas. Dessa vez tem que ser pela barra de fórmulas, tá legal? Ficou um pouco mais extenso do que os anteriores, porque agora a gente tem também a referência do nome da planilha, não é mesmo? Mas é normal, tá legal? Não é porque está grande que necessariamente está complicado ou complexo, né? É simplesmente por causa do nome das planilhas, que agora tem que aparecer também, junto com a referência das células ou das colunas. Tudo bem? Fechou parênteses, se parece tudo ok, dá um Enter. E olha lá o total de vendas só do notebook, né? E aí basta clicar na ferramenta preenchimento e puxar lá para os demais, tá legal? Esse aqui é até mais fácil da gente testar, é só olhar para o mouse sem fio, né, que deu R$880. O mouse sem fio foi vendido só uma vez aqui na planilha de vendas e é justamente os R$880. Então, por ali já dá para saber que deu certo, né? Ainda assim, se estiver na dúvida, faz a continha com a calculadora, né? Analisando manualmente, né? Que você vai ver que o resultado vai bater também numa boa. E para fechar esse relatório, vamos fazer a soma C da quantidade dos produtos. Então, o intervalo, voltamos na planilha vendas, pegamos a coluna de produto, coluna C, ponto e vírgula, voltamos na relatório de produtos, pegamos o primeiro produto, que é o notebook, ponto e vírgula, voltamos na planilha vendas e dessa vez pegamos a coluna quantidade vendida. Fecha parênteses, confere com atenção na sua barra de fórmulas, tá legal? Lembrando que só ficou um pouquinho grande por causa do nome das planilhas, que agora passam a ser registrados. E aí pressiona Enter. Temos lá a quantidade de 22 notebooks vendidos, ok? Puxando para os demais, está lá o cálculo do mesmo jeito. Podemos novamente fazer um teste também, né? Pegar ali como exemplo o guarda-roupas, que quantidade 8, né? Então aqui na planilha vendas o guarda-roupa aparece uma vez. Olha lá, guarda-roupas, quantidade 8, né? Então, para fazer o teste para valer, vamos acrescentar mais um guarda-roupas aqui embaixo. Ó. Agora é o guarda-roupas que foi vendido pela Maria Souza, da região leste. Guarda-roupas é um móvel e foi vendido mais 10, cujo preço unitário foi 1.500, ok? Voltando aqui no relatório de produtos, olha lá, já subiu para 18, já subiu as vendas para 28.512, né? Então, sinal que funcionou sem problemas. Vou só aplicar aqui a formatação para ficar com o mesmo padrãozinho do restante da planilha, tá legal? Bom, com isso então chegamos ao final do treinamento sobre a função soma-C, função extremamente útil dentro do contexto do Excel para fazer somas condicionais, ok? Deixo aqui a dica para você de outras funções semelhantes, que certamente você verá em outros treinamentos futuros, né, a respeito do Excel. Então a gente usou o soma-C, mas você viu aí quando estava digitando que também tem o soma-Cs com S no final. Soma-Cs é bacana quando você tem mais de uma condição. Então vamos supor que fosse os produtos que bateram a meta e que estão abaixo de um determinado valor, né? Os produtos que bateram a meta e são de um determinado vendedor. Então aí eu já falei 2 condições, 3 condições.
Quando é uma situação semelhante a essa, você tem então o soma Cs, que é uma função bem parecida na forma de uso. Tem também o média C e o média Cs. Então, se tem para somar, tem para tirar média também, ok? E mais recentemente o Excel também passou a ter o máximo Cs, assim como o mínimo Cs. Então, talvez não apareça para você essas funções, porque depende da versão do programa, tá legal? Tem que ser bem atualizado. Mas fica aí a dica de que, além da função soma-c, tem funções tão simples como elas, em termos de funcionalidade, maneira de utilização, mas extremamente úteis, extremamente importantes, né? Caso você precise desses tipos de resultado, máximo, mínimo, média, também através de condicionais. Tá legal? Bom, é isso. Espero que o treinamento tenha sido útil para você. Se necessário, volte, reveja, refaça essas atividades, ok? Com detalhes, né? Com atenção redobrada, tá legal? E principalmente procure utilizar essas funções no seu dia a dia, o quanto antes, tá legal? Quanto mais praticar, mais familiarizado você ficará com a função e mais fácil também será de enxergar as possibilidades de utilização dessas funções no seu dia a dia. Tudo bem? Então é isso. Obrigado pela atenção e até o próximo treinamento aqui da trilha de Excel Descomplicado. Um abraço.